E só para trazer mais detalhes, né, Josias, a gente vem acompanhando o que está acontecendo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou que o Estreito de Hormuz foi reaberto. Essa foi a declaração e ele falou isso nas redes sociais também. Disse que está totalmente aberto, né? Com isso, queda já no preço do barril de petróleo. Tá aqui, ó. Como é que fala o sobrenome dele, hein, Josias? Abbas Araghchi. Me ajuda aí, ó. Não estou nem enxergando. Não está nem enxergando. Em consonância com o cessar-fogo do Líbano, a passagem de todas as embarcações comerciais pelo Estreito de Hormuz fica totalmente aberta durante o restante do período de cessar-fogo, na rota coordenada já anunciada pela Organização de Portos e Assuntos Marítimos da República Islâmica do Irã. Está aí as declarações do ministro das Relações Exteriores do Irã falando sobre a abertura do Estreito, assunto da nossa página do UOL. Estamos falando sobre o cessar-fogo entre Israel e o Líbano e a gente tem imagens e informações também sobre a situação do que está acontecendo no Líbano, né? Uma situação muito difícil no Líbano desde o início dessa guerra, alvo de muitos bombardeios. A rodovia que liga Beirute ao sul do Líbano registrou hoje um engarrafamento de pessoas deslocadas que estão retornando para as suas casas com a entrada em vigor desse cessar-fogo. E essa é a imagem aí, ó, que a gente tem sobre a situação do Líbano. As pessoas voltando para as suas casas depois da declaração do cessar-fogo. Mas o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, disse hoje que o exército mantém e continuará mantendo o território que ocupou no sul do Líbano, né? E alertou que poderá voltar a atacar após a trégua com o objetivo de forçar o desarmamento do Hezbollah. Mas aí tem essa fala de Donald Trump há pouco dizendo que Israel está proibido de bombardear o Líbano. Uma onda de bombardeios feitos por Israel na semana passada, no dia 8 de abril, causou muitas mortes, muita destruição no Líbano. A gente tem aí as imagens desses bombardeios. Foram 160 mísseis disparados contra o território libanês em um intervalo de 10 minutos. O exército libanês também acusou Israel de bombardear aldeias no sul do país após Trump anunciar a trégua. E os ataques teriam ocorrido logo após o início do cessar-fogo. O Hezbollah afirmou que vai manter o dedo no gatilho contra Israel. E a declaração foi feita logo após o início do acordo do cessar-fogo. Bom, nós temos a honra de receber nesse momento aqui no nosso All News uma jornalista que está em Beirute, no Líbano, a Stephanie Costa. Inclusive, para quem quiser acompanhar ela nas redes sociais, o perfil dela também traz mais detalhes sobre isso. E, gentilmente, ela está aqui conosco para nos falar um pouquinho sobre a situação no Líbano. Olá, Stephanie, né? Bom dia, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso All News. Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. É Stephanie, é isso Stephanie, mesmo, tá certinho. Estou aqui porque o Josias está todo mundo perguntando, todo mundo como é que pronuncia certinho, a gente tem que falar a pronúncia correta, né, do seu nome. Queria saber, alívio por ouvir sobre esse cessar-fogo e até mesmo sobre essa proibição aí de Donald Trump de bombardear o Líbano. Como é que está o Líbano neste momento, Stephanie? Olha, é uma mistura de alívio com tensão, porque a gente sabe que, infelizmente, Israel não tem o costume de respeitar os acordos que faz. A gente pode lembrar do cessar-fogo da guerra passada, né, de novembro de 2024, que Israel não respeitou. Segundo a própria ONU, foram mais de 10 mil violações, né, nesse período e mais de 300 pessoas morreram por conta dessas violações de cessar-fogo por parte de Israel. Então, nesse momento, as pessoas estão tentando assimilar, né, tudo isso que está acontecendo. Claro, a gente compreende a ansiedade, o desespero, né? Afinal, foi 1.200.000 pessoas que sofreram deslocamento forçado aqui no Líbano. Isso representa 20% da população do país. Então, aos poucos, as pessoas estão tentando voltar para suas casas, né? Só que o exército libanês, né, as forças armadas libanesas, no início da manhã de sexta-feira, emitiu um comunicado dizendo que é preciso cautela, pedindo para as pessoas ainda não regressarem, porque, como você mesma disse antes da gente começar a nossa conversa, Israel
já violou o cessar-fogo, né? Durante a madrugada da quinta para sexta, houve ataques na região sul do Líbano, né? Inclusive 1 minuto antes de entrar o acordo, né, de cessar-fogo, Israel bombardeou um prédio residencial na cidade de Tiro, que é a segunda maior cidade da região sul, e até o momento a gente tinha informações de 11 vítimas, né, sendo retiradas dos escombros e 35 pessoas feridas. Então é uma situação muito delicada, as pessoas estão assistindo tudo isso com muita desconfiança, mas muita gente arriscou, pegou a estrada e hoje o trânsito aqui na capital foi realmente caótico. Agora, Stephanie, qual é hoje o prestígio social do grupo Hezbollah? No Líbano, o Hezbollah tem prestígio? O Hezbollah tem apoio interno no Líbano? Olha, o Hezbollah ele tem uma base social muito forte, né? A gente sempre coloca como exemplo que Israel, inclusive, bombardeava as áreas da região do Darri, né? Que é a região sul de Beirute, por conta dessa presença, né? Do grupo xiita e também da população xiita. Então, há sim uma grande base social. No sábado, né, passado, eu estive numa manifestação na qual o Hezbollah participou, o Amal, que é outro grupo aqui, outro partido político, também participou dessa manifestação que juntou muita gente, não apenas adeptos, né, dos partidos, mas também pessoas apartidárias, famílias, crianças, idosos, pedindo, né, para que uma negociação fosse realizada sem que Israel continuasse a bombardear o Líbano. E também repudiando o ataque do dia 8, né, de abril, na quarta-feira passada, que foi assim, uma das coisas mais horríveis, né, que eu também vivi, porque eu estava a 2 quadras do bombardeio, eu estava gravando uma reportagem quando aconteceu, e foram assim, momentos de terror, pessoas se jogando no chão, correria para todo lado, ambulâncias, aquela fumaça preta, densa, né, que sobe, que impede com que a gente possa respirar. E o resultado, assim, foi terrível. Quando eu fui para a zona de bombardeio, eu pude falar com os agentes da Defesa Civil e eles falavam que ali não havia absolutamente nenhum tipo de armamento, que eles não haviam encontrado nenhuma arma, apenas corpos de crianças carbonizados, idosos dilacerados e famílias completamente destruídas. Então, hoje, existe uma parte da sociedade libanesa, principalmente uma parte mais à direita e à extrema-direita, que é alinhada a Israel, que fala, né, que essa questão envolve o Hezbollah, mas outra parte considerável aqui da população já percebeu que essa questão de dizer que precisa desarmar o Hezbollah, que o problema é o Hezbollah, não faz o menor sentido, tanto que Israel atacou outras regiões cristãs. O bairro de Hasmi, por exemplo, aqui na Grande Beirute, é um bairro cristão, ele foi atacado 2 vezes. A gente teve outros pontos aqui da capital também que não são de maioria xiita e também sofreram bombardeio, sem contar os bairros que foram bombardeados sem aviso prévio. Teve aqui um bombardeio no bairro de Jená, que é um bairro que é conhecido por ter casas de luxo, mas tem ali uma pequena concentração de pessoas imigrantes, né? Pessoas da Etiópia, do Sudão, e esse bairro foi atingido e ele fica, assim, a zona do bombardeio logo atrás é o maior hospital público do Líbano. Então, infelizmente, Israel não respeita, continua cometendo crimes de guerra, bombardeando infraestruturas civis, impedindo com que as pessoas possam também se locomover, né? Muita gente na região sul do país não conseguiu deixar, cerca de 150 mil pessoas foram impedidas de sair por conta dos bombardeios nas estradas e pontes que ligam o sul do país aqui com o restante do Líbano. Qual é o número oficial de mortes nesse 8 de abril, que foi justamente esse dia crítico, como você está falando, dessa onda de ataques horrível que aconteceu no Líbano? Olha, a gente teve em 10 minutos, Israel matou, se não me engano, 357 pessoas, com um ataque coordenado, né? Como você mesma disse, foram mais de 100 alvos no país todo. Mas eu tenho aqui os últimos números do Ministério da Saúde. Provavelmente daqui a pouco esses números devem aumentar, porque vão entrar
as mortes, né, desta madrugada, mas até o momento são 2.196 pessoas mortas, 7.185 feridos. Desse total, 172 são crianças, 93 são profissionais de saúde. E um dado aqui que é importante de ser dito: Israel atacou 109 ambulâncias durante essa guerra que se iniciou agora no dia 2 de março. Esses números que você acabou de divulgar são números divulgados pelo governo do Líbano, é isso? São números oficiais do governo do Líbano? Isso, Ministério da Saúde do Líbano. Sim. Agora, Stephanie, você mora há quanto tempo aí em Beirute? Eu não moro aqui, eu não moro no Líbano, eu estou só a trabalho, eu moro em Lisboa, eu moro em Portugal, eu estou aqui porque eu sou repórter de guerra, cubro conflitos, já estive na Ucrânia, na região do Donbass, na guerra de 2024 aqui no Líbano eu também estive, e agora, infelizmente, né, retornei para fazer a cobertura do conflito atual de agora. E aí me chama ainda mais atenção, né? Como é que é ser uma repórter de guerra, de cobertura de guerra? Como é que é viver, por exemplo, você estava relatando aí que você também foi, de certa maneira, vítima desse dia de ataque. Não dá medo? Como é que é viver isso, hein, Stephanie? Como é que você lida com essa situação de perigo 24 horas por dia? Olha, eu não vou dizer que eu não tenho medo, óbvio, né? Eu não estou aqui para ser, como eles dizem, um mártir, né? Eu quero voltar, eu quero mostrar para as pessoas o que está acontecendo, os crimes de guerra que estão acontecendo aqui, mas eu quero me manter viva, né? Mas é uma situação assim de muita pressão. Como Israel não respeita os jornalistas, né? É bom lembrar que só aqui no Líbano Israel matou mais de 25 jornalistas desde o dia 2 de março. Então a gente fica numa tensão, sempre tentando se locomover, nunca ficar muito tempo no mesmo lugar. A gente tem um grupo, né, onde a gente também conversa entre os jornalistas, né, um tentando alertar o outro. Mas é aquilo, né? A gente tenta minimizar os riscos o máximo possível, mas hoje eu posso dizer que não existe um lugar 100% seguro, nem em Beirute, nem no Líbano como um todo. Stephanie, muito agradecida por estar aqui, parabéns aí pela sua coragem, é tão importante ter aí jornalistas corajosos que vão aí para o front nesse momento, justamente para poder informar o mundo, né, do que realmente está acontecendo. Isso é extremamente importante para que a gente possa poder narrar a história, né? Stephanie Costa, muito obrigada por estar aqui, parabéns pelo seu trabalho, até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço. Vamos